take the ever only for you, oh God. Come on, lift it up. Oh, here I stand, arms open wide. Oh, I am yours and you are mine. Oh, here I stand, arms open wide. Oh, I am yours and you are mine. Oh, here I stand, arms open wide. Oh, I am yours. Boa noite, amados. Que bom estarmos reunidos na presença do Senhor, amém? Vamos ficar em pé. Vamos abrir o Salmo 47. Salmo de número 47. Ele é um salmo que nos convida a louvar ao Senhor com muita liberdade. Aleluia. Salmo 47, versículo 1 diz assim: Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som da trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com um harmonioso cântico. Aleluia. Aqui fala de bater palmas, de celebrar ao Senhor com todo o nosso ser. Que bom, amados, né? Que podemos realmente expressar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão ao Senhor. Né? Quando eu conheci o Senhor, eu não estava na renovação, então ali a gente louvava, mas muitas vezes tinha vergonha de bater palmas, de levantar as mãos, então era algo muito, né? Tipo, a gente levantava, todo mundo olhava pra gente, então era bem constrangedor. Mas como é bom que hoje a gente tem essa liberdade de poder erguer as mãos, de até pular, de celebrar ao Senhor, amém? E vamos ver o versículo 4, achei muito precioso esse versículo, que ele diz assim: escolheu-nos a nossa herança. Diga assim: eu sou uma herança escolhida do Senhor. Agora você diz para aquele que está do teu lado: você é a herança escolhida do Senhor.
Amém? Jesus, quando Ele pagou o preço, dando a sua vida por nós naquela cruz, em Isaías diz que Ele pagou o fruto para ver o penoso trabalho da sua alma. Amados, nós somos o fruto desse trabalho, amém? Por isso vamos celebrar ao Senhor com alegria. Aleluia. Minha voz agora eleva a ti as minhas mãos, meu louvor eleva a ti, como eu te amo, ó Jesus, como eu te amo, ó Jesus, só a ti, Senhor, eu elevo meu louvor, sempre adorarei, só a ti, ó Rei dos Reis, porque tudo passará. Quero sempre contigo estar, só te adorarei. Minha voz agora elevo a ti as minhas mãos, meu louvor eleva a ti, eu te amo, ó Jesus, eu te amo, ó Jesus, só a ti, Senhor, eu elevo meu louvor, sempre adorarei, só a ti, ó Rei dos Reis, porque tudo passará. Quero sempre contigo estar, só te adorarei. Sempre te amarei, sempre te amarei, sempre te amarei, sempre te amarei, só a ti, Senhor, eu elevo meu louvor, sempre adorarei, só a ti, ó Rei dos Reis, porque tudo passará. Quero sempre contigo estar, só te adorarei. Levo meu louvor, sempre adorarei, só a ti, ó Rei dos Reis, porque tudo passará. Quero sempre contigo estar, só te adorarei, só te adorarei, Jesus, só te adorarei. Digno desta canção, só tu és, Senhor.
canção, só tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. O nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ah, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus. Ah, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração
tua igreja aqui, reunida pra te adorar. Não há outro rei que reina neste lugar. Não há outro Deus tronizado aqui. Não há outro Deus entronizado aqui. Tua igreja aqui, reunida pra te adorar. Não há outro rei que reina neste lugar. Não há outro Deus tronizado aqui. Não há outro Deus entronizado aqui. E aleluia, minha alma canta, aleluia, minha esperança está em ti, naquele que venceu por mim. Confessará, Hosana, Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem. Saltando sobre os montes, quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. E quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Aleluia. E aleluia, minha alma canta, aleluia, minha esperança está
por mim. Aleluia, eu creio que o Rei virá, todo joelho dobrará, toda língua confessará. Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem. A ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ah, vem Jesus e toma o teu lugar. Ah, vem Jesus e toma o teu lugar. Ah, vem Jesus e toma o teu lugar. Amém. Podem sentar. Muito boa noite a todos que estão aqui presentes, também os que nos assistem nas suas casas, através da live. O Senhor nos abençoe nessa noite, seja um grande momento estarmos na presença do Senhor, uns com os outros também, como igreja. Que bênção, né? 4 cultos nesse dia, agora, né, às 7h30 começou essa reunião aí. Glória a Deus por isso, né? Temos essa opção de poder atender a igreja toda, né? Tendo essas 4 opções. Que bênção. Queremos também ainda, nesse momento de adoração, de louvor, trazer nossos dízimos e ofertas. Vamos novamente mais um pouquinho ficar de pé. Queremos orar. Logo mais podemos sentar. Também os irmãos que querem ofertar ou dizimar através de transferência, vai aparecer na sua tela aí a conta bancária da comunidade, os dados. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite maravilhosa, Senhor. Obrigado por esses louvores, Senhor. Obrigado pela Tua presença está nesse lugar, podemos senti-la. Abençoa agora os dízimos e ofertas que trazemos à Tua casa, Senhor. Abençoa cada recurso, Deus, que traga louvor e glória para o Teu nome, Senhor. Abençoa cada um na sua prática, na sua fidelidade em ofertar e dizimar, Senhor. Multiplica os recursos. Ó Pai, cada recurso seja como uma semente lançada na boa terra, que produz muito fruto, que se multiplica para a Tua glória, Senhor. Enche as casas dos irmãos, enche a Tua igreja da rica provisão, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, com as janelas dos céus abertas, como Tu prometes na Tua palavra em Malaquias 10.
aliás, Malaquias 3, verso 10, enviando, Senhor, aqueles recursos que cada um precisa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém. Deus abençoe a todos, podemos trazer nosso dízimo, nossa oferta, com alegria ao Senhor. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. Podemos sentar novamente. Queremos abrir hoje o texto de Apocalipse 3, verso 1 a 6. A carta de João, né? Revelação de Jesus à igreja de Sardes, né? Queremos meditar nesse texto que Deus nos vai falar. O tema desse texto é reavivar ou sepultar. Opa, né? Parece forte esse assunto, reavivar ou sepultar. Com certeza o Senhor quer reavivar, Ele não quer sepultar. Então, o Senhor sempre dá um novo começo, uma nova oportunidade. Vamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos está dando como igreja. Vamos ler o texto, Apocalipse 3, verso 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de quem vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco, junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aqui está a igreja de Sardes, uma das 7 igrejas da Ásia, a quem foi dirigida essa mensagem de João. O apóstolo, né, o último a falecer, né, por volta do ano 100, talvez, aqui, ele escreveu essa mensagem para a igreja de Sardes, bem no início da era cristã, né? Então, a história da igreja de Sardes tem muito a ver com a história da cidade de Sardes. Nós queremos estudar e meditar um pouquinho sobre quem era Sardes, quem era essa cidade, como era ela, né? Onde se localizava. Bom, a cidade de Sardes, ela tinha sua glória muito em cima do seu passado, nessa época aqui em que foi escrito essa carta. Eles tinham uma glória, um passado muito glorioso. Ela foi capital da região da Lídia, né? Essa região da Lídia era ali na Ásia, e Sardes era a capital dessa região. Isso no século 7 a.C., aí em torno do ano 700, 600. E o rei Creso, Greso, melhor se ler, né?
Esse rei era muito famoso, muito sábio, um grande militar, né? E ele conduziu Sardes e aquela região a muitas vitórias, né? Ela era uma das cidades magníficas daquele tempo, né? Tipo a cidade onde todo mundo quer morar. Hoje existem algumas cidades magníficas ainda. Eu acho que Lajeado é magnífico. Você acha também? Amém? Estrela, Arroio do Meio, tantas cidades magníficas, né? Boas de morar. Mas naquela época havia algumas assim que se destacavam por causa do seu comércio, por causa da sua situação geográfica. E assim era Sardes. Era conhecida como uma cidade indomável. Por quê? Porque ela estava no alto de uma colina. E quase 500 metros acima da planície que estava à sua volta. Então era muito difícil ser atacada por causa da localização geográfica. Atualmente aquele lugar é a vila de Sarte, lá na Turquia. É uma pequena vila no lugar daquela cidade grande na época. Ela estava localizada naquele período numa importante rota comercial, onde as pessoas de tudo que é país passavam para fazer comércio. E ela produzia, né, Sardes produzia muito ouro, porque havia lá um pequeno rio, um ribeiro. A areia desse rio era cheia de ouro. Então eles extraíam esse ouro e vendiam para o mundo todo ali na volta. Produziam prata, produziam pedras preciosas, lã, tecido. Então era uma cidade muito rica, muito gloriosa. Os lídios foram os primeiros a cunhar a moeda como dinheiro. Essa moeda que você usa, nós usamos ainda hoje, foi invenção dos lídios. E dizem que dentro da cidade de Sardes, que era a capital, foram feitas as primeiras moedas que se usa como dinheiro. Interessante, né? Os seus habitantes se sentiam muito seguros, porque moravam num lugar inacessível, onde os inimigos não podiam chegar, porque aquela colina de 500 metros de altura, quase, era formada por paredões quase verticais, que ninguém conseguia escalar aquilo ali, né? Então eles se sentiam muito seguros. Havia só um portão de entrada, só um acesso. Como Jerusalém também, só tinha um acesso para a cidade. Aquela cidade tinha uma entrada muito segura, muito guarnecida por soldados e muito bem construída. Ela jamais foi tomada por um confronto direto com algum outro exército. Ninguém conseguiu assim invadi-la numa guerra, numa batalha, né? Mas aconteceram algumas coisas inesperadas. Os soldados daquele lugar eram muito orgulhosos, né? Arrogantes, autoconfiantes, e os habitantes também, por causa dessas características da cidade. A riqueza, a glória, né? As invenções, né? Como a moeda, né? Que eles inventaram. Mas o que aconteceu em 529 a.C., o rei Ciro da Pérsia, o mesmo Ciro que libertou o povo judeu do exílio da Babilônia, né? Decretou que eles pudessem voltar para sua terra. Esse mesmo rei cercou essa cidade por 14 dias. E ficaram os seus soldados observando aquela cidade. E aconteceu que um soldadinho de Sardes, lá estava na sua guarita sobre o muro da cidade. Ele adormeceu e deixou cair o seu capacete. Né? Alguns diriam, deixa cair a cabeça, mas não deixa cair o capacete. Brincadeira, né? Isso é linguagem de militar antigo, né? Mas ele deixou cair o seu capacete. E os soldados de Ciro viram isso. De noite, não sei como viram, acho que era lua cheia. Sei lá como eles conseguiram perceber isso. Mas estavam lá vigiando, né? Procurando achar uma forma de invadir a cidade. E aquele soldado, para não ser punido pelos seus superiores, ele desceu para um lugar secreto, ele não deu a volta pelo portão da cidade para buscar seu capacete, porque ele seria punido, ele ia ser denunciado com isso. Aí ele foi e desceu os paredões para o lugar secreto. E os soldados de Ciro, observando isso, seguiram ele no retorno para a fortaleza. E invadiram a cidade, tomaram a cidade, está todo mundo dormindo. E aquela cidade que era
indomável foi dominada pelos soldados do rei Ciro. E o mesmo aconteceu mais recente em 2000, aliás, 2000 não, em 218 a.C., Antíoco o Grande, rei Seleucida, né, da Síria, ele dominou Sardes da mesma forma, né, invadindo escalando os penhascos, e de forma inesperada entrou na cidade, enquanto todo mundo dormia, foram pegos de surpresa. Então faltava vigilância em Sardes, faltava prontidão, as pessoas estarem cuidando para não serem surpreendidos. E ainda o golpe mais forte foi no ano 17, na era cristã já, quando a cidade foi parcialmente destruída por um terremoto. Mas os romanos reconstruíram a cidade e construíram ali um templo de culto ao imperador romano. E aí a cidade começou a desandar espiritualmente, né? Uma decadência não só financeira, econômica, mas também moral. Se tornou uma cidade conhecida pelo alto grau de imoralidade que invadiu a cidade e também conhecida pela sua decadência. Ninguém quer ser conhecido pela sua decadência, não é mesmo? Né? Pela sua descida. Todo mundo quer ser conhecido pelo seu sucesso, pelas suas conquistas, né? Ainda mais uma cidade orgulhosa como aquela. Então eles passaram algumas coisas, né? Porque lhes faltou vigilância. João escreveu essa carta, então, quando a cidade ainda era uma cidade rica, mas entregue à luxúria e vivia na glória do passado. Ninguém pode viver na glória do passado, não é mesmo? Um professor não pode dizer para os seus alunos, há 10 anos atrás eu era o melhor professor dessa escola. Eles não vão acreditar se ele não for muito bom agora, não é mesmo? Um jogador de futebol não precisa nem dizer que ele fez muitos gols lá no campeonato, na Copa do Mundo de 2000. Quando foi? 2002? O Brasil ficou campeão. Não adianta ele dizer isso, ele precisa fazer muitos gols hoje, não é mesmo? E nós precisamos também ser cristãos que fazem muitos gols para Jesus, que servem ao Senhor hoje. Não adianta nós falarmos, no passado nós fomos aqueles que evangelizaram tantas pessoas, que curaram tantos enfermos em nome de Jesus, expulsamos tantos demônios. E hoje? Então eles viviam no passado. Quem vive no passado, ele não consegue viver bem o presente e nem o futuro, né? Ter um futuro com esperança e um presente abençoado. Não podemos estar no passado, né? Nem em glórias que tivemos e muito menos em coisas ruins. Quantas pessoas vivem no passado, lembrando das coisas negativas e ruins que já aconteceram em sua vida e ficam presas a esse passado destrutivo, negativo, e não conseguem sair dele, né? Guardando mágoas, ressentimentos de pessoas, transferindo culpa de coisas para outras pessoas, e ficam presos a isso. O Senhor não quer isso, o Senhor quer te libertar disso, né? Porque isso se torna um cativeiro ficar preso ao passado, né? O Senhor tem um presente para as nossas vidas de bênção, de prosperidade, e um futuro nas mãos dEle, em que Ele vai cumprir o seu propósito com a vida de cada um de nós. Quantos dizem amém? Aleluia! Cremos nisso com todo o coração? Então vamos deixar para trás as coisas passadas, as coisas antigas, porque a Bíblia diz que eis que elas se fizeram novas. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, né? No livro de Isaías diz, não considerei as coisas antigas, né? Porque eu faço coisas novas, das quais sai luz. Amém? Aleluia! Deus é bom. Então, a igreja tornou-se parecida com a cidade de Sardes. Ao invés de influenciar, ela passou a ser influenciada pelo mundo e pelo seu sistema de valores. Eles foram chamados para ser sal e luz daquela cidade, mas se tornaram sal sem sabor. Eu nunca vi sal sem sabor, mas existe, né? Em algumas situações ele pode não ter sabor,
Jesus, quando falou sobre isso, ele sabia muito bem, porque lá no Mar Morto ali se produz muito sal em Israel, e havia certas camadas onde o sal não tinha sabor, então eles usavam para jogar na escadaria do templo, para elas ficarem menos escorregadias e assim por diante. Jesus falou também sobre a luz. Eles não eram mais luz, Sardes não era mais luz para a cidade, a igreja não era mais luz para aquela cidade. Uma luz é boa quando ela está no lugar alto e influencia e projeta seus raios de maneira que se possa ver. Amém? Glória a Deus. Quantos tipos de luzes nós temos hoje? Naquela época eram as lamparinas, né, movidas a óleo de oliva, algum azeite. Hoje tem tudo que é tipo de luz, né? Os celulares, então, né? Cada vez mais tecnologia, né? Alguns celulares você agita um pouco e a luz acende. Não precisa mais estar lá procurando, lá onde clicar para ligar a lanterna, né? Parece que já tem uns, até você fala para o celular e ele liga a luz. Alguém tem um assim? Depois pode fazer uma demonstração para os irmãos aí? Eu acho que tem já, né? Os mais modernos, os iPhones ou alguma coisa assim. Então, amados, a luz é boa, mas quando ela está em cima da mesa, não debaixo de uma mesa, de uma caixa de papelão. Aquela igreja não tinha mais nem sal com sabor, nem luz. Ela tinha um grande nome, né? Tem nome de que vive, diz aqui. Como é triste ter um nome que está vivo, mas está morto. Jesus disse, olha, vocês têm nome de que vives, estás morto. Que mensagem drástica, né? Que mensagem dando a real para aqueles irmãos. Eles não tinham mais vida espiritual, eles tinham obras, mas não tinham mais a dignidade daquelas obras. Tinham uma boa reputação. A reputação é aquilo que nós gostamos que os outros pensam sobre nós. Coisas boas, coisas interessantes, né? Geralmente estamos muito preocupados com a nossa reputação e logo combatemos aquele que fala alguma coisa negativa de nós mesmos, né? Sobre a nossa imagem, né? Sobre a nossa fachada. Mas o Senhor, Ele não olha a reputação, Ele olha o caráter. O caráter é aquilo que nós somos lá dentro o tempo todo, não aquilo que aparentamos ser. Porque de certa forma cada um de nós aparenta bem mais daquilo que realmente somos. Procuramos aparentar mais, aparecermos melhor na foto do que realmente somos, ajeitar melhor o cabelo, né? As orelhas e alguns detalhes, a roupa, a vestimenta, mas isso também na nossa vida em si, né? Queremos parecer melhores do que somos, mas realmente o que somos se revela lá dentro da nossa casa, lá com a esposa, com o marido, com os filhos, ou lá no cantinho escuro quando passamos uma prova, uma coisa difícil. Aí às vezes sai algum palavrão, às vezes sai alguma coisa que não é tão agradável, né? Por quê? Porque esse é o nosso caráter, é o que nós somos. Então essa igreja, ela perdeu o genuíno mover do Espírito e foi substituindo as coisas espirituais por coisas humanas, né? Coisas artificiais, a arte humana. Nada contra isso, que é importante na igreja, mas que nunca substitua o mover do Espírito de Deus, né? Nunca se perca o mover do Espírito na casa de Deus, como os de Sardes haviam perdido, né? Então, diante desse diagnóstico exato de Jesus a respeito do caráter da igreja de Sardes, eles precisavam reconhecer, ter consciência da sua situação, né? Não adiantava dizer, não, Jesus, eu acho que tu está enganado, porque os olhos de Jesus são como chama de fogo. Cantamos há pouco aqui, né? Chama de fogo, que enxergam tudo, né? Não tem como tapar o olhar do Senhor Jesus. Ele vai falar aquilo que realmente é, né? Então, reconhecer a situação. Naquela igreja havia muitas pessoas mortas espiritualmente. Nome de quem está vivo, mas morto. O que é isso, afinal? Um morto-vivo.
Fazemos aquela brincadeira, como é que é? Morto, vivo, né? Todo mundo senta, é morto. Quando levanta, é vivo, né? Essa brincadeira que a gente fazia, né? Desde gurizada, né? Mas não é isso aí. Quando está falando de um morto vivo, quer dizer uma pessoa que está morta espiritualmente. Morta com Deus, destituída de vida espiritual, que não tem mais comunhão com o Senhor. Mas ela está viva, está andando por aí. E pior ainda quando ela não sabe disso, né? Na igreja, a Laodiceia, logo a próxima, não, a segunda depois, a terceira depois, diz que eles diziam, eu estou rico, abastado, tenho tudo que eu preciso. Mas Jesus disse, não é assim, vocês são infelizes, pobres, cegos e nu. Era bem o contrário que eles pensavam, nós temos tudo, e Jesus disse, vocês não têm nada. Bem o contrário daquilo que eles pensavam. E esses aqui de Sardes, eu acho que se alguém é infeliz e não sabe, ainda tem uma oportunidade de alguém lhe mostrar, olha, tu pode ser feliz de verdade, se a tua felicidade é enganosa. Agora, alguém que está morto, como vai fazer viver essa pessoa? Se ela não tem vida, como ela vai ter vida? Não adianta dizer para um cadáver, cara, tu pode viver de novo. Ele precisa ser ressuscitado. Amém? Mas o que acontecia naquela igreja é que havia muitas pessoas que nem eram convertidas, espiritualmente mortas, porque elas chegaram por tabela. Elas foram convidadas para ir às reuniões, quem sabe, da célula, do culto, e elas nunca se converteram, e elas trouxeram o mundo para dentro da igreja de Sardes. E elas não tinham vida com Deus, não eram convertidas, não eram nascidos de novo, não tinham recebido a vida do Espírito em suas vidas. Paulo diz que outrora nós andávamos segundo os nossos pensamentos, segundo a nossa carne, Efésios 2, né? Mortos nos nossos delitos e pecados, mortos para Deus. Jesus disse, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Ele está falando de mortos espiritualmente mortos, que não tinham vida com Deus. E estava falando para aquele discípulo que disse, eu preciso primeiro sepultar o meu pai antes de seguir a ti. Ele disse, deixa os mortos fazer isso. Os que morreram estão mortos espiritualmente, mas tu vai e prega o reino de Deus. Então essa morte espiritual estava presente ali, a falta de vida com Deus, a falta de conversão, de novo nascimento. Era um estado morto-vivo, né? E os de fora olhavam, que linda igreja, que legal, né? Quanto trabalho, quanto brilho, quanta glória. Mas Jesus diz bem o contrário, quanta morte. Triste isso, né? Outros um dia tiveram uma experiência com Jesus. Foram convertidos, mas se afastaram do Senhor, né? Deram lugar à cobiça, deram lugar ao mundo. E se afastaram do Senhor. E não foram restaurados, não se arrependeram dos seus pecados. E continuaram assim no meio da comunidade dos irmãos de Sardes. E ficou aquela coisa sem vida, né? Sem vida, né? Precisavam se arrepender, né? Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida, diz a palavra do Senhor, né? A vida com Deus. Então, alguns viviam como convertidos, mas não eram de fato, era apenas uma aparência. O pecado sempre vai matar aquela vontade de buscar a Deus. Às vezes a pessoa chega e diz, não tenho muita vontade de buscar a Deus, de ler a Bíblia, de orar. Mas geralmente é porque tem algum pecado, alguma coisa que está roubando a energia, a força, né? A graça, a disciplina do coração para buscar o Senhor. O pecado mata, ele endurece o coração, ele adoece mesmo a igreja do Senhor. As boas obras desses irmãos já não eram mais íntegras, diz no verso 2, parte B, né?
porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Não eram mais obras puras, ricas, maduras. Eles tinham obras misturadas. Ou seja, tinham trabalho, mas tinha um erro junto nesse trabalho, ou seja, o egoísmo, o serviço feito para a promoção pessoal, lindas mensagens para mostrar a sua cultura, mostrar o seu conhecimento. O Senhor nos livre disso, né? Tantas coisas, tanta arte, tudo isso para mostrar o talento humano. Não havia uma falsa doutrina, parece que a igreja era viva e dinâmica. Mas ela não sofria nem mesmo perseguição. Algumas das igrejas aqui, das 7, que receberam a mensagem através de João, elas eram muito perseguidas. Havia gente morrendo por causa da perseguição. Mas os de Sardes não eram perseguidos, mas eles eram derrotados pela amizade com o mundo. Que coisa terrível, né? Alguns morrendo pela espada do mundo, a perseguição, e outros sendo derrotados e morrendo por causa da amizade com o mundo. Então é preocupante quando não tem mais perseguição contra a igreja. Está tudo muito pacífico. Quando eu era recém-convertido, tinha bastante perseguição. Não sei se era porque era recém-convertido, achava tudo isso novidade, mas tinha perseguição. Passava pela rua, tinha alguns meninos gritando, olha lá os aleluia, olha lá os bíblia. Hoje não tem mais, né? Parece que se tornou chique ser evangélico. Não tem mais perseguição. Ainda irmãos em alguns lugares do mundo são perseguidos. E não são chamados apenas de bíblias ou de aleluias. São realmente perseguidos, às vezes até a morte. Está logo aqui perto na Bolívia, né? País que está levantando-se uma perseguição contra a igreja. É proibido falar de Jesus. Os cristãos sendo acusados de aproveitar a pandemia para fazer a cabeça das pessoas. Né? Então, a perseguição, quando não existe mais, não é um bom sinal mesmo. Então, diante dessa situação da igreja de Sardes, o que fazer? E Jesus dá alguns passos para reavivar essa igreja. Ele não quer sepultar, ele quer edificar, ele quer restaurar. Ele quer terminar a sua obra na vida desses irmãos e não terminar com a obra. Ele quer completar a obra na vida de cada um. Amém? Então diz, ser vigilante, a primeira coisa, verso 2, ser vigilante. Diga para a pessoa do lado, seja vigilante. Está no imperativo. Todos esses passos estão no imperativo, é uma ordem. Ser vigilante. Né? Esteja acordado, esteja desperto. E eles sabiam muito bem que, séculos antes, aquela cidade foi tomada 2 vezes por causa da falta de vigilância. Quando alguém falava em ladrão da noite, eles já sabiam, de noite os inimigos entraram aqui. Quando alguém falava em vigilância, eles sabiam, nós já tombamos por causa da falta de vigilância. Mesmo com toda a glória que tinha nas épocas passadas. Então, eles precisavam despertar daquele sono mortal, daquela sonolência. Paulo diz que na igreja de Corinto havia alguns que dormem, ou muitos que dormem, não poucos que dormem, mais ou menos assim, Nós temos que abrir, senão não vamos falar bobagem, 1 Coríntios 11, vamos abrir ligeirinho. Primeira Coríntios 11. Vamos ver aqui se achamos ligeirinho. Verso 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, o Senhor não quer a nossa condenação. Ele quer nos acordar, nos despertar.
nos disciplinar para sermos pessoas vigilantes, acordadas, não dormindo espiritualmente, né? Mas despertados. Desperta tu que dormes, né? Que Cristo te iluminará. Efésios, né? Então sejam vigilantes, sejam despertos. Na parábola das 10 virgens, fala que 5 virgens eram sábias. Elas tinham um azeite de reserva. À meia-noite, quando chegou o noivo, veio como ladrão da noite, meia-noite. Se gritou, eis o noivo. Ouviu-se esse grito. E elas pegaram o seu azeite, a sua botija e a sua lamparina e foram até o noivo e puderam entrar na festa. Mas as outras 5, que eram nécias, que não tinham prudência, que não tinham sabedoria, elas não puderam entrar, porque elas não tinham reserva. Antes de chegar onde estava o noivo, a lâmpada apagou e não tinha o galãozinho de reserva de gasolina. Não, gasolina não, azeite. Nós usamos o galãozinho de reserva de gasolina para o carro quando termina a gasolina, né? Elas não tinham a reserva. Os de Sardes não tinham reserva, era como as virgens nécias, as 5 virgens nécias. Não tinha aquele azeite, não tinha prontidão, em outras palavras. O outro passo é fortalecer o que resta, verso 2, parte B. Consolida o resto que estava para morrer. Não é a parte B, é a segunda partezinha do versículo, a parte B é o final mesmo, fala das obras. Mas eles precisavam fortalecer aquilo que estava morrendo. Tinha ainda um restinho de comunhão com o Senhor, um restinho de vida de oração, um restinho de estudo da palavra, né? Estavam sobrevivendo ainda, tinha um pouquinho, né? É para fortalecer o que tem, não deixar morrer tudo. Essa é uma das chaves para reavivar o que está morrendo. Não deixa morrer, não deixa apagar um restinho de amor pelos irmãos, uns pelos outros. Tem um restinho ainda, não deixa morrer. Agora nesse período de pandemia não dá para ter muito relacionamento próximo, não dá para estar fazendo muita visita, não é mesmo? Mas a gente pode se relacionar, tem todos os meios de comunicação, as mídias, né? Imagina os irmãos da igreja primitiva tivessem passado por isso. Eles não tinham telefone, eles não tinham nada disso. Não tinha TV, nada. Era tudo corpo a corpo. Tudo presencial mesmo, né? Para poderem se comunicar e fazerem reuniões e poderem estar juntos, né? E eles estavam todo dia juntos, diariamente. Se reuniam no templo, faziam suas refeições de casa em casa. Então, fortalecer aquilo que ainda resta, um pouquinho ainda, de obras boas, de obediência ao Senhor, como Abraão, né? Ainda tinha um restinho daquelas obras que mostram que obedecemos a Deus. Como Abraão mostrou que ele obedecia a Deus? Deus disse para Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não ficou dormindo na palha. Ele pegou a sua família, pegou as suas coisas e foi para essa terra que ele nem sabia onde era. E o que era? Quando Deus disse a Abraão, oferece teus filhos em sacrifício, teu filho Isaque, o único filho, ele foi e fez. É verdade, com pesar, mas ele fez obras de obediência. São boas obras que Deus quer ver na nossa vida. Se Ele mandou fazer alguma coisa e a gente ainda não fez, está na hora de fazer, porque isso aviva o nosso coração. Isso é o restinho que nós temos para salvar. Uma fagulha de fé ainda precisa ser salva, precisa ser consolidada, fortalecida, para não apagar tudo. Amém? Para a incredulidade não tomar conta. Amém? Aleluia. Um outro passo para reavivar é retorno à palavra de Deus. Ler as Escrituras, ler a palavra de Deus. É o fundamento da palavra que reaviva o nosso coração. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, diz na Bíblia.
Ela restaura, ela reaviva, ela dá vida de novo onde teve morte, né? As tuas palavras são espírito e são vida. A vida da palavra de Deus no nosso coração. E quantas vezes estamos sentados na sala, preciso ler a palavra, mas só deixa eu olhar mais um pouquinho do jornal, deixa eu olhar mais um pouquinho daquela série, mais um pouquinho daquilo, quando vê, passou o tempo. Né? E deixamos o inimigo roubar, ou mesmo nós nos enganamos e pensamos que olhando aquelas coisas ou curtindo tudo que é possível, nós vamos nos edificar, mas não é verdade. O que vai nos edificar é a palavra, o retorno a ela. Amém? Comer da árvore da vida, não como Adão e Eva preferiram comer a árvore proibida, o fruto da árvore proibida, e acabaram morrendo espiritualmente. E foram expulsos do jardim porque pecaram. Então, o retorno à palavra, o evangelho que recebemos, diz no verso 3, né? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. O que você recebeu? Lá no início da sua fé, o evangelho. Isso é o tesouro. Paulo diz para Timóteo, guarda o bom depósito, o bom tesouro. Quem não guarda um tesouro, ou uma joia, ou alguma coisa de muito valor, quem não guarda isso muito bem? Antigamente eles enterravam no chão, no lugar onde ninguém sabia. A pessoa morria, ninguém sabia onde estava o tesouro, né? Hoje se guarda em cofres. Guarda num cofre, o cofre do teu coração. O evangelho, e pratica ele. A forma correta de guardar não é botar numa gaveta, onde vai criar poeira e teia de aranha. É guardar obedecendo, seguindo aquela palavra, aquele ensinamento. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, né? Aleluia! O bem precioso que nós recebemos. Você já pensou? Você recebeu o bem mais precioso que existe. Paulo disse aos Romanos 1,16, né? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você recebeu o evangelho, que é o poder de Deus. Não é uma invenção humana, não é uma filosofia humana, não é uma palavra humana. E deve ser recebida como palavra de Deus, como de fato é. E guardada como tal. Aleluia, guarda a palavra. Luta para ela ficar no teu coração, né? Guarda ela no teu coração. Né? Amém? Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. É a tua palavra. Retorno à palavra. O que tu tens ouvido, sabe? Às vezes, o nosso ouvido, ele nos engana. Um famoso pintor inglês chamado Hunt, ele desenhou o quadro Jesus batendo na porta, né, de Apocalipse, né? Jesus batendo na porta daquela igreja. Não sei qual é a igreja agora, mas é esse quadro, né? E um menino de 12 anos viu aquele quadro e disse para o seu pai, pai, por que ninguém atende naquela casa, naquela sala? Ele está batendo na porta, há quanto tempo já? Esse quadro foi desenhado e ninguém atende. E o pai disse, bom, eles não querem atender. E o menino ficou pensando e não ficou satisfeito com a resposta. Ele pensou e disse, olha pai, eu acho que não é assim. Eu acho que eles estão lá no quartinho dos fundos e nem ouvem que Jesus está batendo na porta. Eles estão vivendo lá no quartinho dos fundos. Eles nem vão mais na sala. Eles não estão ouvindo ele bater. Quantas vezes nós não ouvimos Jesus bater, né? Porque estamos vivendo lá no quartinho dos fundos, numa vida um pouquinho inferior ou bastante inferior àquele que poderia ser. Com Jesus, a visita da sala, o convidado de honra na nossa casa, no nosso coração. Vamos sair do quartinho dos fundos, vamos para a sala? Vamos abrir a porta e deixar ele entrar? Os de Sardes precisavam fazer isso. Guardar o que eles tinham ouvido e recebido. Outro passo é arrepender-se. 5 das 7 igrejas que receberam a mensagem de Jesus através de João precisavam arrepender-se. Arrepende-te no imperativo.
Alinha a tua vida com a vontade divina. Não adianta ficar dando desculpas. Está magoado com alguém, não adianta procurar alguém que te apoia e diz, olha, coitadinho de ti, tu é vítima, tu sofreu mesmo, foi injustiçado. Não adianta fazer isso, a tendência nossa é fazer isso. Procurar alguém que nos apoia no nosso erro. Você precisa procurar alguém que te ajuda a perdoar, que vai orar por ti, que vai te conduzir ao arrependimento e sair daquele estado de mágoa, de ressentimento, de maledicência, que a Bíblia diz que a amargura, ela contamina muitos, ou seja, ela provoca morte, contaminação. Você precisa procurar alguém que te ajuda, que não diz palavras doces, mas que diz palavras que te dão a real, amém? Te conduzindo ao arrependimento. Nós não gostamos muito da mensagem do arrependimento, mas ela é necessária para ter um reavivamento. E outro passo é um retorno à santidade. Havia algumas pessoas ainda vivendo em santidade naquela igreja, verso 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Roupas brancas, vestiduras brancas. Contaminação é sujeira, é mancha, é imundícia. Ninguém quer ter isso na sua roupa. Não podemos ter isso na nossa veste espiritual. Precisamos tirar a velha veste e botar as novas vestes, né? Nos despir do velho homem e vestir as vestes do novo homem, a santidade. Mesmo sendo um pequeno grupo, poderia mudar todo o quadro daquela igreja, se aqueles irmãos continuassem, né? Vivendo em santidade, porque a santidade, Deus usa a santidade que está na vida de um cristão para convencer os outros do pecado, ainda que eles zombem. Por quê? Porque quando alguém enxerga que você, ou eu, ou qualquer irmão está tendo vitória sobre o pecado, aquela pessoa na sua consciência, ela vai pensar, poxa, ele consegue o que eu não consigo. Eu sou dominado pelo pecado e ele é vitorioso. Ele é um vencedor, que fala aqui, né? O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Ele é um vencedor, e eu quero ser como ele. Lá no fundo a pessoa clama, eu quero ter vitória, mesmo que ela esteja nos seus prazeres e nos seus pecados. Então um pequeno grupo pode contagiar os demais. E por último, ouça o Espírito Santo, né? É o caminho, é o passo de ouvir o Espírito de Deus. Quando foi a última vez que eu ouvi o Espírito de Deus? Né? Podemos calcular quanto tempo faz? Será que eu posso calcular? Eu prefiro que quando eu analiso isso, que tenha sido agora há pouco. Porque se foi na semana passada, ou se foi no semestre passado, ou no Natal passado, a coisa está longe. Porque o Espírito de Deus, ele é o Espírito de vida. E se nós temos comunhão, e se nós ouvimos a voz de Deus, a nossa vida está sendo transformada. Nós estamos tendo comunhão com Ele. Mas quando não ouvimos, a coisa está seca, né? Está árida. Então vamos lutar, vamos ouvir o Senhor. Alguns acham isso estranho. Bah, como ouvir Deus? Como ouvir Deus? Acho estranho ouvir alguém falar, eu ouvi o Senhor me falou. Não, isso faz parte da vida de cada cristão. Como filho, você pode ouvir o Pai, pode ouvir o Filho e o Espírito Santo, pode ouvir o Senhor. Então você precisa, eu preciso ouvir o Espírito do Senhor, o Espírito de vida, que traz vida ao meu coração, né? Que vivifica o meu corpo mortal, como diz aos Romanos. O mesmo Espírito que ressuscita os mortos, ele opera e coloca vida no meu coração e faz a morte ir embora. Amém? Glória a Deus. Amém? Mais forte. Diga amém, forte. Amém. Glória a Deus. É isso que o Senhor quer. Vamos nos colocar de pé. Quero lembrar também a visão que Ezequiel teve no capítulo 37 do livro de Ezequiel. A visão do vale de ossos secos. Um vale coberto de ossos secos. Você consegue imaginar isso? Ossos humanos secos. E
o Senhor perguntou para Ezequiel nessa visão: Ezequiel, esses ossos podem tornar a viver? Que pergunta, né? Se ele dissesse que não, esse Ezequiel é incrédulo, né? Profeta incrédulo. Se ele dissesse que sim, sei lá, ia demonstrar uma baita fé, né? Ele disse: Senhor, tu sabes. Quantas vezes a gente diz: Senhor, seja feita a tua vontade, tu sabes. E o Senhor disse a Ezequiel: profetiza sobre esses ossos. Será que eu ia profetizar? Eu fico pensando, será que eu ia ter tal coragem de falar com os ossos? Cara, às vezes a gente tem dificuldade de falar com as pessoas, falar com ossos, caramba, né? Falar com as caveiras ali, né? Fêmur desse tamanho ali deitado. Mas Ezequiel obedeceu, ele profetizou sobre esses ossos. E cresceu carne neles. Eles se juntaram, os esqueletos novamente, imagina, está tudo misturado. Se juntaram. Cresceu carne, cresceram tendões. E aí o Senhor disse: agora profetiza sobre esses corpos mortos. Estavam mortos como o corpo de Adão. Adão, quando ele foi formado do pó da terra, ele era um boneco de barro morto. E o Senhor fez... soprou nele o fôlego de vida. E ele viveu, se tornou uma alma vivente, diz na palavra, né? Ezequiel deveria profetizar ao Espírito para soprar sobre aqueles cadáveres, aqueles corpos mortos. Ezequiel profetizou ao Espírito, disse: Espírito, sopra dos quatro cantos sobre esses ossos, sobre esses corpos. E eles começaram a se movimentar, né? E se levantaram, um vale inteiro de corpos, começaram a reviver. Tá louco, né? Que tremendo isso. Começaram a reviver e formaram um grande exército. Essa visão era uma visão a respeito da nação de Israel, que estava no exílio, e novamente um dia seria uma nação própria, com seu território. Esse era o sentido da profecia. Mas essa é uma visão, ela não se esgota na palavra Israel, ela é para a igreja, o Espírito de Deus, né? 7 vezes aqui, nessas cartas é escrito: quem tem ouvidos, ouça o Espírito, recebe o Espírito, te enche do Espírito, né? Tenha vida do Espírito, tenha comunhão com o Espírito de Deus, porque Ele vai trazer vida ao coração, Ele vai tirar a necrose. Necrose é quando o tecido morre e não tem o que fazer, muitas vezes, a não ser cortar um dedinho que está lá com necrose, com tecido morto. Não volta a viver, se não cortar, infecciona todo o corpo, né? O Espírito de Deus traz vida. Ele pode curar até um dedo sem vida, sem circulação, já com necrose. Amém? Porque Ele é o Espírito do Senhor, Espírito de vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós queremos essa vida do Espírito, Senhor. Ó Deus, se há algum tipo de morte em nossa vida, Senhor, alguma área da nossa vida que está morrendo, que está enfraquecida, ó Pai, nessa noite nós queremos fortalecer, Senhor. Nós queremos, ó Senhor, estar em comunhão contigo, ouvir e meditar nessa palavra, Senhor, e receber a vida de Deus em nosso coração. Queremos retornar uma vida de santidade, deixar o mundanismo de lado, deixar, ó Senhor, a mágoa de lado, deixar todas as coisas que tiram a vida do nosso coração de lado, todo pecado que gera morte, vai embora das nossas vidas. Espírito Santo, sopra sobre nós e dá-nos convicção de pecados, dá-nos o arrependimento pela bondade do Senhor, em cada coração, em cada um dos amados irmãos, em nome de Jesus. Sopra nesses dias sobre a Tua igreja, ó Espírito Santo, sopra dos 4 ventos, ó Deus, e a vida de Deus esteja na vida de cada um, a vida abundante que Tu prometeste. Ó Senhor, como um jardim regado seja a Tua casa, um lugar de vida abundante, um lugar,
Ó Deus, como o céu seja a tua casa, a tua igreja, Senhor. Restaura, Senhor, todas as coisas em nossos corações. Restaura a comunhão contigo, restaura o amor pelos irmãos, restaura a comunhão entre os irmãos, mesmo nesse período de distanciamento, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, para a tua glória, abençoa cada um de nós, os que estão aqui, os que estão nas suas casas, recebam do teu Espírito, recebam o sopro do teu Espírito nessa noite, sopra dos quatro cantos sobre a vida de cada um. Ó Espírito Santo, e vivifica o coração, e vivifica a alma de cada um, e vivifica o corpo mortal, a fim de que tenha vida abundante, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, excelente final de domingo, né? Uma excelente noite, em nome de Jesus. Amém.